Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Doutrina Espírita Amor e Caridade. Eu sou a Michele Machado, e hoje vou trazer para você um conteúdo especial sobre a doutrina espírita. Vamos conhecer sua história, seus mitos, suas verdades e o impacto que ela tem no mundo, especialmente no Brasil. O Espiritismo é mais do que uma crença, é uma filosofia de vida. Ele nos ensina que a vida continua após a morte, e que o espírito reencarna, retornando ao mundo material em busca de evolução. Mas essa evolução não acontece de uma hora para outra. Ela é fruto de múltiplas encarnações, nas quais o espírito aprende, amadurece e se purifica, enfrentando desafios que ajudam no seu crescimento. A reencarnação é uma oportunidade de aprendizado contínuo. Em cada nova vida, nos deparamos com pessoas e situações que nos fazem refletir, desenvolver a paciência, o amor e o perdão. Essa filosofia, aliás, não é recente. Civilizações antigas já acreditavam na continuidade da vida após a morte. Entre os egípcios, por exemplo, era comum embalsamar os mortos, especialmente os faraós, e enterrar junto deles seus pertences, acreditando que esses bens seriam utilizados novamente em uma possível ressurreição. O conceito de vida após a morte sempre foi algo presente na história da humanidade. Mas foi apenas em 1857, na França, que o Espiritismo tomou a forma que conhecemos hoje, graças a um professor francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ficaria mundialmente conhecido como Allan Kardec. Ele foi responsável por sistematizar e organizar a doutrina espírita a partir de suas investigações e experiências com fenômenos mediúnicos. Kardec escreveu obras fundamentais para a doutrina espírita, como O Livro dos Espíritos, 1857, um marco do Espiritismo, onde ele reúne perguntas e respostas sobre a natureza dos espíritos e sua relação com o mundo material. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, uma análise das palavras de Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita, mostrando que os ensinamentos do Mestre continuam atuais e aplicáveis às nossas vidas. O Livro dos Médiuns, 1861, um guia detalhado sobre os fenômenos mediúnicos, explicando o papel dos médiuns e como se dá a comunicação com o mundo espiritual. A partir dessas obras, Kardec fez com que o espiritismo fosse amplamente difundido e, ao mesmo tempo, rejeitado por muitas pessoas, especialmente pela Igreja Católica, que via a comunicação com espíritos como uma heresia. Agora, eu vou compartilhar com vocês alguns mitos e verdades sobre o espiritismo que precisam ser esclarecidos. Muita coisa circula por aí, e nem sempre é verdade. Então, vamos desmistificar. Agora, um fato interessante sobre a reencarnação: não existe um tempo fixo entre uma encarnação e outra. Cada espírito tem seu próprio tempo de retorno ao plano material, e isso varia de acordo com suas necessidades de evolução, aprendizado e as circunstâncias em que ele se encontra no plano espiritual. Há relatos em obras espíritas que falam de espíritos que reencarnaram rapidamente, quase imediatamente após desencarnar, enquanto outros podem demorar anos, décadas ou até séculos para voltar à Terra. O tempo no plano espiritual é muito diferente do que conhecemos aqui na Terra. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos explica que no mundo espiritual, o conceito de tempo é relativo. Para os espíritos, o tempo não segue o ritmo dos nossos calendários e relógios. O que aqui pode parecer uma longa espera, para eles pode ser sentido como um piscar de olhos. Eles vivem em uma dimensão onde o tempo material, como o conhecemos, deixa de ter a mesma importância. Isso nos leva a refletir sobre a questão da evolução espiritual. A reencarnação é parte de um processo contínuo de aperfeiçoamento. Cada vida que vivemos é uma oportunidade única de aprendizado e crescimento. Os desafios que enfrentamos, sejam eles emocionais, físicos ou espirituais, são lições que nos ajudam a melhorar. Assim, o número de reencarnações que cada espírito terá dependerá do seu nível de evolução e das lições que ainda precisa aprender. Mas será que existe um número limitado de reencarnações? Essa é uma dúvida comum, mas o Espiritismo nos ensina que não há um limite rígido. Alguns espíritos podem precisar de mais experiências e, por isso, reencarnam diversas vezes. Outros, já muito evoluídos, podem não precisar mais retornar à Terra. A questão é que o aprendizado espiritual é infinito. Sempre há algo novo a aprender, seja no plano material ou no espiritual. Jesus Cristo, por exemplo, é visto como um espírito extremamente evoluído.
Ele trouxe ensinamentos profundos à humanidade e, segundo o Espiritismo, seu grau de elevação espiritual é incomensurável. Mas não sabemos se Jesus já reencarnou em outras formas ou se ele precisará reencarnar novamente. O que podemos afirmar é que, para a maioria de nós, o caminho da evolução é longo, e cada nova vida é uma oportunidade de nos tornarmos mais próximos de Deus. Outro ponto importante sobre a reencarnação: as relações que estabelecemos ao longo de nossas vidas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Muitas vezes, as pessoas que encontramos e com quem convivemos nesta vida já estiveram conosco em outras encarnações. Elas podem ser velhos amigos, familiares ou até mesmo desafetos do passado. O Espiritismo nos ensina que essas relações são oportunidades para repararmos erros, fortalecer laços de amor e superar ressentimentos. E quanto à comunicação com os espíritos? Você sabia que todos nós temos algum grau de mediunidade? Isso mesmo. A mediunidade não é um dom exclusivo de poucos, mas sim uma faculdade natural que todos possuímos em maior ou menor grau. Alguns desenvolvem essa capacidade de forma mais intensa, tornando-se médiuns, enquanto outros têm uma sensibilidade mais sutil. Mas o fato é que todos nós podemos, de alguma forma, nos conectar com o plano espiritual, seja através de intuições, sonhos ou percepções. Por isso, é tão importante que conheçamos mais sobre nós mesmos e busquemos o autoconhecimento. A evolução espiritual começa com o entendimento de quem somos, quais são nossas limitações e como podemos melhorar como indivíduos e como seres espirituais. Agora, vamos falar sobre o papel do Espiritismo na sociedade moderna. Atualmente, mais de 13 milhões de pessoas no mundo seguem a doutrina espírita, sendo que 1/3 desse número está no Brasil. O Espiritismo tem crescido de forma expressiva, principalmente por sua mensagem de esperança, amor ao próximo e pela clareza com que aborda temas como a vida após a morte, a reencarnação e a evolução espiritual. A doutrina espírita também tem desempenhado um papel importante na caridade e no serviço ao próximo. Diversas instituições espíritas, como hospitais, centros de assistência e lares de apoio, seguem os ensinamentos de Kardec, colocando em prática o princípio da caridade. Isso mostra que o Espiritismo não é apenas uma filosofia ou religião teórica, mas algo que se vive no dia a dia, através de atitudes concretas de amor e solidariedade. Outro aspecto que vale destacar é a relação do Espiritismo com a ciência. Kardec sempre enfatizou a importância de uma abordagem racional e científica dos fenômenos espirituais. Ele dizia que, assim como a ciência busca entender o mundo material, o Espiritismo busca compreender o mundo espiritual através de estudo, pesquisa e experimentação. Esse diálogo entre fé e razão é algo que torna a doutrina espírita única e atraente para muitas pessoas. Por fim, uma reflexão para todos nós: o que o Espiritismo nos ensina é que a vida é muito maior do que aquilo que percebemos aqui, no plano físico. Cada ação, cada pensamento e cada sentimento que nutrimos tem um impacto na nossa jornada espiritual. Portanto, devemos buscar viver com mais amor, mais compaixão e mais compreensão, sabendo que estamos todos conectados e que nosso verdadeiro propósito é evoluir como seres espirituais. Se você gostou do tema de hoje, não se esqueça de deixar um like e de comentar aqui embaixo sua opinião. Se você é espírita ou segue outra crença, compartilhe seus pensamentos. Será um prazer ouvir sua perspectiva sobre a vida, a reencarnação e a espiritualidade. Um grande abraço, fiquem com Deus, e até a próxima!